Eu tenho certeza que você já percebeu que as casas de ultimamente estão cada vez mais básicas, mais sem graça e sem personalidade comparadas às casas das últimas décadas. E você já se questionou o motivo dessa mudança tão radical? E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje, na nossa pílula da cultura do design. E um pequeno spoiler é que tudo isso é um grande reflexo da nossa sociedade. Mas pra gente compreender tudo isso que tá acontecendo agora, a gente precisa voltar um pouco. Então vem comigo nessa viagem lá por meados do século XIX e início do século XX. Não tenha nada em sua casa que você não saiba ser útil ou acredite ser belo. A clássica citação de William Morris. Essa citação do William Morris condensa muito bem toda a filosofia do Arts and Craft, que é o primeiro movimento que a gente vai abordar hoje. O Arts and Craft surge como uma resposta direta à Revolução Industrial. Quando a gente pensa em Revolução Industrial, a gente pensa na produção em massa, e as peças elas perdiam a sua qualidade justamente por essa necessidade de otimizar o processo de produção. E o Arts and Craft surge para retomar o artesanal, para trazer de volta essa valorização ao que era feito à mão. Porém, trazendo tudo isso à prática, ao dia a dia das pessoas, ele se tornou um movimento inviável. Por quê? À frente à indústria é impossível competir, porque a indústria ela tem a agilidade, a otimização, os preços que são muito atraentes para os consumidores. Então, o Arts and Craft não conseguia se sustentar, porque tudo aquilo que é manual e é dedicado tempo em cima de uma peça é caro, é mais caro. Então, ele não se concretizou da maneira como William Morris gostaria. Ali no final do século XIX, início do século XX, surge o Art Nouveau, ou Arte Nova. É extremamente influenciado pelo Arts and Craft, com foco na beleza aplicada à vida cotidiana urbana. Que seria algo que mantesse esse apreço pelo artístico, pelo natural e pelo orgânico aplicado no industrial, e que é uma forma mais flexível de levar as coisas comparado ao Arts and Craft. Porém, todo esse cenário vai mudar drasticamente pós um acontecimento absurdo que marcou a humanidade, que foi o período da Primeira Guerra Mundial. Esse período foi um grande choque de realidade para as pessoas, com a quantidade de mortos, a necessidade de reconstrução pelos países, as crises econômicas, então tudo isso se refletiu na forma como a população via o mundo. Após esse grande período de recessão e de baixa, países como os Estados Unidos e o continente europeu estavam extremamente otimistas e passando por uma época de alta. Depois de passar por tantas mudanças, o Art Nouveau já não se encaixava mais no que era pedido pela sociedade da época. Essa sociedade ela pedia glamour, ela pedia modernidade e elegância, e foi isso que o Art Deco trouxe pra gente. Formas mais racionais, elementos mais elegantes, tudo mais moderno, futurista. Toda essa estética era muito alinhada aos padrões industriais da época, mas ainda assim mantendo essa beleza, esse glamour e toda essa arte no meio do seu processo. Indo contra todos esses movimentos que a gente já falou, surge Bauhaus. Bauhaus se inspirou em cada um desses movimentos, porém de uma maneira muito única, e o que fez ela ser uma das mais importantes escolas de design até hoje. Bauhaus dava muito foco para a simplicidade e para o seu design funcional. Uma peça não precisava necessariamente ser bela e cheia de ornamentos para ser bonita. Ela era bonita porque ela era útil, ela era funcional para os seres humanos que iam utilizar daquela peça. Eu acho extremamente importante destacar o que ela tem a ver com cada um desses movimentos para ficar um pouquinho mais claro para vocês entenderem. No Arts and Craft, eles tinham uma total ruptura com a utilização da indústria. Porém, Bauhaus acreditava que a indústria sim poderia ser usada, porém com o foco no design, para trazer acessibilidade para as pessoas. Ela compartilha com o Art Nouveau a necessidade de unir a arte à vida cotidiana das pessoas, por meio justamente da sua funcionalidade. E com o Art Deco, ela herdou muito das suas formas geométricas e da sua simplicidade. Portanto, a gente conclui que Bauhaus foi uma grande inovação no cenário do design. Ela aprendeu com o passado e trouxe à tona coisas muito interessantes pra gente e resolveu seguir um caminho diferente do Art Deco, que ia muito para a questão estética, e mantendo sempre a união entre a vida e a arte do Art Nouveau. Nesse ponto, você já tem entendimento suficiente para compreender a questão inicial do vídeo. Por que as coisas agora estão tão sem graças, tão simples? Por que as pessoas buscam cada vez o mais básico para o dia a dia? Vem cá que eu vou te explicar um pouquinho mais do minimalismo, como ele surgiu. O minimalismo ele surge em meados do século XX, lá por 1960, em um mundo saturado.
tudo tá saturado, o excesso, tudo é muito extra. Tem demais. É a correria do trabalho, é a rotina, as mulheres já estão sendo inseridas na cadeia produtiva, então tá tudo muito correndo, tá tudo muito rápido e as pessoas procuram o que vai acalmar elas. Então por isso que o minimalismo surge. Ele surge como uma resposta a esse mundo globalizado e saturado para uma coisa mais simples. Então, esse design simples, funcional, ajuda no dia a dia, porque a mulher que está lá no trabalho agora, ela não tem mais o tempo que ela tinha antes para cuidar da casa. Um design mais simples, mais funcional, direto ao ponto, não vai tomar tanto tempo dela. E aqui também a gente começa a introduzir coisas como sustentabilidade, o pensamento mais focado no essencial, uma coisa muito mais funcional ao pé da letra, comparado aos outros movimentos que a gente conversou anteriormente. Depois de todo o nosso conteúdo teórico e prático que foi apresentado nas entrevistas, eu trouxe aqui uma pequena leitura emocional do que cada um desses movimentos representou para as pessoas e representa para nós hoje em dia. O Arts and Craft, justamente em uma era da mecanização, buscava um retorno ao que era verdadeiramente humano. Era o simples, era o funcional e era o que tinha propósito. O Art Nouveau, ele queria colocar a natureza dentro do cotidiano da vida das pessoas, que estava cada vez mais industrial e mecanizado. A gente precisava de um pouco mais de vida no dia a dia, um pouco mais de cor, digamos assim. Bauhaus buscava trazer a funcionalidade e a acessibilidade para todos. Não só os ricos que mereciam um bom design, todas as pessoas merecem um bom design funcional para o seu dia a dia. Era um grande desejo de reconstruir um mundo funcional, acessível e simples para todos. O Art Deco, por sua vez, era uma grande máscara para esconder todos os traumas que as pessoas haviam sofrido no período anterior da Primeira Guerra. Então todo aquele luxo, aquele glamour, era para esconder isso. Era uma grande fuga da realidade. E isso era o que fazia as pessoas se sentirem bem. Eu acredito que agora você já entenda o porquê o minimalismo está tão em alta e por que as pessoas têm procurado tanto esse estilo de vida. Um estilo de vida simples, direto ao ponto, porque as pessoas, com esse tanto de informação, esse tanto de coisa por meio desse mundo globalizado, essa alta da internet, a gente tem muitas opções. E as pessoas não têm sabido para que caminho seguir, o que fazer. É tantas opções, então as pessoas buscam esse estilo de casa, esse estilo de vivência, para encontrar uma saída, para focar mais no eu e olhar para você, e não para que você em casa. Você tem que focar em você. Então, eu acredito, a minha opinião pessoal esse é o motivo das pessoas terem procurado minimalismo, porque estão cada vez mais perdidas nesse mundaréu de escolhas e estão buscando começar a olhar para o eu. E um lugar simples, ele acaba fazendo você olhar mais para você, porque com o que você vai se distrair? Se não tem nada na sua casa para te distrair, não tem cores, não tem nada, não tem estímulos, você chega na sua casa, descansa e é isso. Então essa busca por propósito é o que fundamenta boa parte das escolhas das pessoas atualmente.